Nesse vídeo vamos fazer a análise do fundo imobiliário Canip 11, tá? Muito conhecido por vocês. E, na realidade é o maior fundo imobiliário do mercado. O problema é que esse fundo imobiliário é apenas para investidores qualificáveis, tá? Então não é a grande maioria que consegue investir nesse fundo imobiliário, infelizmente. Mas mesmo assim vamos fazer a análise dele, porque ele é um fundo imobiliário muito grande, muito relevante dentro do nosso mercado de fundos imobiliários. Então nesse vídeo a gente vai fazer a análise, vamos olhar alguns detalhes, vamos olhar 6 pontos em forma de pontuação para ver se esse fundo imobiliário está no bom momento para se investir ou não. Então, se você tem interesse em saber mais sobre o Canip 11, veja esse vídeo até o final, que a gente vai fazer essa análise junto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor, e por aqui eu trago conteúdos de investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito, de uma forma clara e objetiva. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e vamos lá. Conforme eu falei, a gente vai olhar 6 pontos que eu julgo importante na análise de fundo imobiliário de papel, e ele tem que ter pelo menos 13 de um total de 15 pontos para fazer sentido uma análise mais aprofundada para investir nesse fundo imobiliário. Como eu falei, ele é um fundo imobiliário especial para investidores qualificáveis. O que é investidores qualificáveis? Investidores que têm investimentos ali no mercado financeiro acima de R$1 milhão, tá? Então já aumenta a régua aí de quem consegue investir nesse fundo imobiliário. Queria, mas não posso. Também não tenho 1 milhão, quem dera um dia a gente chega lá. Mas vamos olhar esse fundo imobiliário aqui juntos e vamos fazer essa análise, tá? A gente vai usar o site Funds Explorer, um site que eu gosto muito, muito prático de usar, tá? E a gente vai começar olhando o primeiro fator, que seria o setor de atuação, e vale 2 pontos, tá? Para ver o setor de atuação, a gente pode ler a descrição, mas nada melhor do que isso é você ler o relatório gerencial e ver como que está a carteira do fundo imobiliário. Então vamos acessar o relatório. Como a gente vai passar aqui, ó, para vocês verem o público-alvo, são investidores qualificáveis, tá? O que eu havia comentado com vocês. Mas abrindo o último relatório aqui de 30/9/2022, a gente pode chegar aqui, dar um zoom, e a gente pode descer e procurar carteira, resumo da carteira. Então, resumo da carteira. A gente pode ver que a carteira dele, o principal ativo aí é o CRI, tá? Ele tem mais de 100% alocado em CRI, ele tem cotas de outros fundos imobiliários e ele tem caixa, tá? Então, você pode ver que a grande parte predominante da carteira desse fundo imobiliário está em CRI, está em atividades aí financeiras ligadas ao setor imobiliário, beleza? Então, por isso, ele é um fundo de papel. Ele é caracterizado um fundo de papel e, nesse caso aqui, ele vai ganhar 1 ponto, tá? Isso é ruim? Não quer dizer que é ruim, mas buscamos fundos mais diversificados, tá? Também não tem problema ter um fundo que só tem um setor na carteira, isso pode ser até bom. Mas na nossa análise aqui, para ele ganhar 2 pontos, ele teria que ter 2 setores com peso relevante na sua carteira, tá? Então, nesse caso aqui, ele ganha 1 ponto. Segundo ponto que a gente vai olhar vai ser a liquidez. Esse fundo imobiliário tem boa liquidez no mercado diariamente ou não? Então, aqui no Funds Explorer, a gente pode subir e, através desse indicador aqui, liquidez diária, a gente pode chegar no nosso resultado. Então, a gente abre a calculadora, copiamos esse valor aqui, tá? Colocamos na calculadora o valor aqui de liquidez diárias e multiplicamos pelo preço da cota. A gente vai chegar num número que seria quase R$10 milhões negociados diariamente do Canip 11. Como eu falei, é o maior fundo imobiliário do nosso mercado de fundos imobiliários, então ele tem um peso muito grande e tem muita negociação. Ele tem uma liquidez muito boa e por isso ele ganha 2 pontos aqui. Terceiro ponto que a gente vai olhar é a diversificação. Será que a carteira de CRIs dele é bem diversificada, tem boas quantidades, não tem percentual muito alto em apenas um CRI? Vamos ver isso agora. Então, dentro do relatório gerencial, a gente pode vir aqui, ó, e procurar a carteira de ativos. Ó. Já encontramos aqui a carteira de ativos e cada linha disso aqui é uma operação, tá? É uma operação de operação financeira de CRI do Canip 11. Então, a gente consegue ver que ele tem um total de 45... Ele vai ter um total de 98 operações, tá? O 99 aqui é o caixa que ele tem, tá? Títulos públicos federais. Então ele tem 98 operações de CRI, ou seja, uma boa diversificação. E o CRI que tem mais representatividade dentro da carteira do Canip 11, ele representa apenas 5%, tá? Por que é importante você olhar isso aqui? Porque se esse número aqui tivesse 30%, pensa bem, se nessa operação aqui desse algum problema, um default, não pagasse a dívida que ele tem com o fundo imobiliário. Ia prejudicar muito o patrimônio do fundo, tá? Então aqui é 5%. Se um desses aqui, CRI, vir dar um default, vir dar um problema, não impacta muito o patrimônio do fundo imobiliário. Então ele é bem diversificado e nesse caso aqui ele ganha 3 pontos, beleza? Então vamos olhar aqui o quarto ponto, que seria o patrimônio. Acho que o patrimônio ele vai ter um total, porque como ele é o maior fundo imobiliário do mercado, ele tem um patrimônio gigantesco. A gente consegue ver aqui, ó, patrimônio líquido 7,7 bilhões, tá? Então, um patrimônio gigantesco, como eu falei, maior fundo imobiliário do mercado. E nesse caso, ele vai ganhar 2 pontos também, porque ele é um fundo imobiliário muito grande.
Quinto ponto que a gente vai olhar é a rentabilidade, e aqui que ele vai cair um pouco, tá? Porque as últimas rentabilidades estão caindo. Você pode ver que no último mês o rendimento foi 35 centavos por cota e um dividend yield de 0,38%, ou seja, muito baixo perante aos outros fundos de CRI do mercado, tá? Então a gente pode comparar, por exemplo, com outro CRI, o outro fundo de CRI, o IRDM11, podemos comparar também com MXRF11. Claro que eles têm umas operações um pouco diferentes, mas são fundos predominantemente aí mais de CRI. Então, MXRF11, o último dividendo foi 1%, e o IRDM11, o último dividend yield foi 0,82%, também caiu um pouco, tá? Então, nesse caso aqui, 0,38 está muito abaixo da média do mercado, tá? E principalmente por conta da deflação que está acontecendo aí no nosso IPCA, na nossa inflação. Inflação é o aumento generalizado dos produtos. Deflação é ao contrário, é a diminuição generalizada dos preços de produtos e serviços. Então, como a deflação está vindo forte nos últimos 3 meses, impactou o rendimento do fundo imobiliário, que grande parte da carteira dele aqui, ó, você pode ver que 95% da carteira dele é de IPCA. E quando esse IPCA ele cai, isso aqui impacta o rendimento desse fundo imobiliário, como aconteceu agora. Então, nesse caso aqui, ele vai ganhar apenas 1 ponto em rentabilidade, beleza? Sexto ponto que a gente vai olhar vai ser o preço. Ele está num bom momento para se investir ou não? A gente consegue olhar isso através do indicador que chama preço sobre valor patrimonial dentro do Funds Explorer. Esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no seu preço justo. Acima de 1, ele está sendo negociado acima do seu preço justo, ou seja, com ágio no mercado secundário. E abaixo de 1, ele está sendo negociado com desconto, ou seja, abaixo do que ele realmente vale no mercado secundário. A gente consegue ver que o Canip 11 ele está sendo negociado a 0,95, ou seja, abaixo do que ele realmente vale, tá? Por isso, ele representa aqui um desconto no mercado secundário e pode apresentar até uma oportunidade aí para quem tem acesso a esse fundo imobiliário, tá? Mas tem que se olhar o rendimento também, porque caiu muito, mas esse rendimento não tem de ficar assim para sempre por conta do IPCA. O IPCA ele não vai cair todos os meses, tá? Ele vai cair igual caiu 2, 3, 4 meses e depois eles voltam ali à normalidade. Então, nesse caso aqui, ele ganhou 3 pontos no preço. Vamos ver quantos pontos que ele alcançou no total. Ele conseguiu 1 ponto, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 pontos de 15. Ou seja, nesse exato momento, o Canip 11 não foi aprovado para uma avaliação mais profunda, para entender mais a carteira do fundo imobiliário, os meses, como que foi acontecendo ali dentro do fundo imobiliário. Então o Canip não atingiu a pontuação mínima exigida para uma avaliação mais profunda, para ver se fazia sentido mesmo colocar ele na nossa carteira ou não. Como ele ficou abaixo de 13, quer dizer que ele não está num bom momento nesse momento desse vídeo, beleza? Aí teria que avaliar mais para frente, que o mercado está em constante mudança. Se você gostar do vídeo, se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!